Gente querida, a Bíblia diz que o milagre no casamento em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou aqui na terra. Foi aquele momento em que ele transformou água em vinho. Ele transformou, as pessoas a princípio não sabiam o que tinha acontecido, mas seus discípulos que assistiam a tudo ficaram maravilhados. Mas esse foi apenas o primeiro milagre. Depois disso, Jesus curou muitas doenças, expulsou demônios, operou grandes milagres, demonstrou autoridade sobre as forças da natureza, andou sobre as águas, operou coisas maravilhosas, e a cada sinal extraordinário, os seus discípulos ficavam mais e mais fascinados e imaginando o que ele faria seguir, de que maneira eles seriam surpreendidos, depois de assistirem a tantas coisas maravilhosas, andando 3 anos ao lado de Jesus, sendo surpreendidos, ficando extasiados dia após dia. Será que poderia vir ainda alguma coisa nova? Será que alguma novidade poderia acontecer? E foi então que num determinado momento, eles veem o Senhor sendo crucificado, o Senhor morrendo na cruz ali por amor a eles. Durante todo esse tempo, eles estão acompanhando muito de perto o Senhor, observando a tudo com muito cuidado, e seus corações vibrando o tempo todo. Então vem o maior de todos os sinais. O melhor ainda estava para vir, e chegou um dia que ele aconteceu. A vitória sobre a morte. Sim, gente, é verdade. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então o apóstolo Paulo fala a respeito dele em Efésios 3, versículos 20 e 21, dizendo: há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Há mais ou menos 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, eu deixei a minha carreira de engenheiro para me dedicar a uma missão. Não foi falta de opção, Deus estava abençoando ali o meu trabalho, quando surgiu a possibilidade de eu fazer algo que realmente me apaixonava, me encantava. Eu queria, que era assim, ter todo o meu tempo livre para me dedicar às pessoas, ao trabalho de evangelização, enfim, a servir ao Senhor com o máximo dos meus recursos, de tempo e tudo mais. Então, ali surgiu um convite, e essa mudança para a gente, os mais antigos aqui na igreja sabem, né, já ouviram mais de uma vez essa história, mas essa mudança para a gente, estou contando para os novos, então essa mudança para a gente foi uma mudança muito difícil, porque o meu rendimento mensal despencou muito, e de uma hora para outra com a nossa decisão. Então, enquanto nós estávamos orando, pedindo uma direção do Senhor, para saber, Senhor, continuo como engenheiro, vou para a missão, continuo na área que eu já atuo, servindo ao Senhor dentro de uma fábrica, de uma empresa, ou vou trabalhar no meio de uma favela, diretamente com as pessoas, qual o seu plano para mim, o que é que o Senhor tem? Irmãos, para nós, já há muito tempo está muito claro que não existe essa diferença de um trabalho que seja mais nobre do que o outro aos olhos de Deus, certo? O trabalho mais nobre que uma pessoa pode realizar é aquele que Deus designou para ela, senão você vai estar desobedecendo a Deus. Então, orando, buscando essa direção de Deus, Senhor, qual a tua vontade para a gente, o que o Senhor quer, e sabendo dessa baqueada ali no nosso orçamento doméstico, eu fiquei muito preocupado com a questão da educação dos nossos filhos. Meu pai me educou com essa preocupação,
eu sempre entendi que um dos maiores patrimônios que a gente pode deixar para os nossos queridos é a educação que nós lhes damos. No meu caso, hoje, eu tenho convicção que o maior patrimônio que a gente deixa é a fé em Cristo, mas, em segundo lugar, é a educação, é o preparo deles para que eles sejam bons cidadãos e para que eles sejam bons profissionais, competentes, destacados, peritos naquilo que eles realizam. Então, naquele momento, eu e Fátima estávamos tomando uma decisão de forma muito consciente. Nós sabíamos, pelo menos a gente acreditava que sabia bem as consequências daquela mudança, as consequências daquela decisão. Mas no meu coração, eu estava com um peso muito grande, eu ficava preocupado. Na época, Pedro tinha 12 anos, Filipe 8, Ana Paula 6, eles ainda eram muito pequenos para entender o que estava acontecendo ali, para darem a opinião deles em relação àquela decisão que a gente estava para tomar. Então, no meu coração, eu só sentia um peso e que eu quis colocar diante de Deus. Eu falei: Senhor, olha, o Senhor pode tocar em tudo que a gente tem, o Senhor pode tirar tudo que nós temos, e de fato a gente teve que abrir mão de muita coisa naquela hora. Eu só pedi para o Senhor o seguinte, falei: Senhor, eu e Fátima somos adultos, a gente tem uma certa maturidade, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe por que está decidindo assim, por que estamos escolhendo esse caminho. Mas os nossos filhos, eles não têm maturidade para isso, eles não estão entendendo. Eu não sei se eles concordariam, se eles não concordariam, se eles tivessem plena consciência do que está acontecendo. Eu sei que hoje não é o momento para eles intervirem, para eles participarem e para eles dizerem o que eles acham, o que eles querem. Então, Senhor, faz o seguinte: tira tudo que eu tenho, tudo que Fátima tem. Senhor, mantém só o colégio no padrão que eles têm hoje. E na época, se não me falha a memória, Pedro estudava no Abel, Filipe e Ana Paula, ou Filipe nos Salesianos, Ana Paula também nos Salesianos, alguma coisa assim. Falei: Senhor, mantém o colégio deles, mantém o padrão de educação que eles têm. Mas, enfim, fiz aquela oração, depois descansei no Senhor, o tempo foi passando, eles foram obrigados a sair da cultura inglesa, naquela ocasião, e o tempo passou, anos se passaram, muitas coisas aconteceram na nossa vida. Eu vi que a missão foi só um tempo de Deus na nossa vida, eu fiquei lá mais ou menos 2 anos, e depois a gente se dedicou à plantação daqui efetiva da Igreja Oceânica, e os nossos filhos foram crescendo, amadurecendo, e depois de anos, nós olhamos para trás e o que é que nós vimos? Cada um dos 3, dentro da área que eles escolheram profissionalmente, cada um deles fez um dos melhores cursos que eles poderiam ter feito no Rio de Janeiro. Eu havia pedido que o Senhor mantivesse o padrão da escola que eles tinham naquele momento, mas o Senhor, na sua infinita fidelidade, bondade, misericórdia, deu muito mais do que a gente poderia pedir ou mesmo imaginar. Anos depois, nós olhamos para trás, ali aquele nosso percurso, aquela nossa jornada, a escola que eles fizeram, eu nunca poderia ter pago, eu não paguei a imensa maioria, essa que é a verdade, mas não foi trambique não, tá, gente? Eu não paguei, significa que Deus deu outros caminhos, outros meios, para que eles pudessem estudar nesses lugares. E a verdade é que cada um se formou numa das melhores escolas da profissão que havia escolhido ali. Sabe por que isso aconteceu, meus irmãos? Você pode pensar, mas como assim? Os 3 se formaram em boas escolas, em escolas de alto nível, escolas de ponta, sem que você tivesse dinheiro para pagar isso, sem que você tivesse condição financeira para pagar esse negócio? Como isso é possível? Irmãos, sabe como isso é possível? Isso é possível porque o nosso Deus
é realmente capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou somos capazes de pensar. Nós não conseguimos pensar, imaginar, sonhar com as coisas maravilhosas e tremendas que o Senhor é capaz de realizar. Eu espero, dentro de bem pouco tempo, poder dar uma ótima notícia a vocês sobre o terreno, que a gente está aqui hoje. Faltam alguns acertos finais, e já está tudo muito bem alinhavado, mas quando tudo estiver efetivamente definido, fiquem tranquilos que vocês serão os primeiros a saber. Mas eu queria que vocês soubessem o seguinte, que vocês olhassem para a situação que nós temos hoje, desse terreno, sendo comprado, sendo adquirido, tudo direitinho, durante todo esse tempo que nós viemos para cá. Irmãos, deixa eu só voltar um pouco no tempo, para relembrar isso para a glória do nosso Deus. Quando nós saímos daquela sede antiga, onde são feitos alguns cursos do fim de semana de treinamento, quando nós saímos de lá para vir para cá, a igreja, ela tinha mais ou menos 1/5 dos membros que tem hoje. Éramos mais ou menos ali umas 300 pessoas, e olhe lá, quando a gente começou a colocar as cadeiras para as pessoas sentarem aqui, a gente ficava discutindo, gente, vamos colocar vaso de planta aqui pelo meio, que é para tirar essa sensação de imensidão e de vazio. Vamos colocar algumas coisas para encher esse lugar. Essa era a nossa preocupação quando nós viemos. Nessa ocasião, a igreja tinha uma certa receita mensal, e nós precisamos, para vir, comprometer mais de 90% da arrecadação mensal com as prestações dessa lona e da transferência dessa armação da Igreja Betânia em São Francisco para cá. Então, durante 5 meses, 90% de toda a nossa arrecadação ficou comprometida nisso. E nós fizemos um acordo com o proprietário dessa área de que nós sempre o pagaríamos adiantado o aluguel no dia 5 do mês, não vencido, mas a vencer. Irmãos, nós viemos para cá no final de 2004. Então, nós estamos aqui, vai fazer 13 anos. Fez 13 anos, vai fazer 14 anos. Irmãos, eu quero dizer para vocês que durante o tempo que nós estivemos aqui, nós nunca atrasamos um salário sequer. Perdão, salário atrasou. Meu, dos funcionários não. Nós nunca atrasamos um aluguel sequer. Nunca atrasamos um único aluguel. E quando eu digo assim, meu salário atrasou. Gente, mas não foi nada assim, ele passou fome e tal. Não, o que eu quero dizer para os irmãos, é por isso que eu estou contando isso, é para os irmãos verem a fidelidade de Deus. Porque quando nós tomamos aquela decisão lá atrás, não havia nenhuma possibilidade humana de nós virmos para cá, primeiramente para alugarmos isso, em segundo lugar, para pagarmos o valor que essa área aqui efetivamente valia. Mas é importante que os irmãos saibam de uma coisa: quando o Conselho da Igreja Oceânica se reúne para tomar suas decisões, lógico, é um conselho altamente responsável, zeloso e temente a Deus, mas o que prevalece no momento da decisão não é a consciência de ter ou não dinheiro na conta. O que prevalece na hora da decisão do conselho não é a expectativa de entrada que é boa naquele momento, mas o que prevalece na hora do conselho tomar as decisões que ele toma é se aquilo é ou não é da vontade de Deus, porque o conselho não tem dúvida nenhuma de que se Deus está mandando, Ele vai prover, nem que seja no último instante, no último minuto do segundo tempo, da prorrogação. Mas se Deus está enviando, Ele vai suprir, Ele vai providenciar, Ele não vai deixar que falte absolutamente nada, porque o nosso Deus é um Deus absolutamente zeloso. O pastor Antônio Elias, ele dizia que
para adquirir propriedade e fazer obras com dinheiro, qualquer um faz. Sem dinheiro, só crente. Irmãos, e é isso que a gente tem visto aqui. As nossas decisões não têm sido tomadas porque nós temos recursos, porque nós temos dinheiro, porque a igreja vai muito bem financeiramente. As decisões não são tomadas assim. As decisões são tomadas perguntando ao Senhor se Ele quer que a gente vá por esse caminho. E o nosso maior temor, o nosso maior medo é nós sairmos do centro da vontade de Deus. Esse é o nosso medo. É isso que nós efetivamente ficamos apreensivos e oramos continuamente, pedindo que o Senhor jamais permita que os nossos pés venham a se desviar. Porque se Deus está mandando, e não importa o que Ele mande, Ele vai suprir, Ele vai prover, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Então, irmãos, o único medo que nós devemos ter é de nós pecarmos contra o Senhor, do Espírito se entristecer contra nós, do sairmos do seu caminho, fazermos algo que o Senhor não mandou. O Senhor não tem compromisso nenhum com os nossos planos pessoais. O Senhor não tem nenhum compromisso com os nossos projetos pessoais. Em especial, se nós temos esses projetos para exaltar o nosso próprio nome. Deus não tem nenhum tipo de compromisso com isso. Mas se Ele está mandando, Ele vai suprir, Ele vai prover. Então, gente, em pouco tempo, eu tenho a expectativa de poder dar essa boa notícia para os irmãos. Esse é o Deus que nos surpreende e nos fascina. Você pode dizer amém? Amém. Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar o que foi isso? Aquele conselho, há 14 anos atrás, tendo que tomar uma decisão de assumir um compromisso financeiro que ia tomar 90% ou mais de toda a sua receita prevista para vir para um lugar que seguramente, se fôssemos consultar qualquer profissional de finanças, ele diria: isso é absoluta loucura, não façam isso. Mas com o nosso Deus não é assim que funciona. É por isso que o apóstolo Paulo diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pode dizer amém? Amém. Vamos às aplicações práticas desse texto. Primeira aplicação: devemos atrelar nossa fé ao poder de Deus, não aos nossos recursos. Devemos atrelar a nossa fé ao poder de Deus, não aos nossos recursos. Isso, gente, não é teoria, isso não é uma aula filosófica, não, isso aqui não é um princípio de teologia, isso aqui é uma verdade para nós praticarmos no nosso dia a dia, isso é uma realidade para nós experimentarmos. Devemos atrelar nossa fé ao poder de Deus, não aos recursos que dispomos, não aos recursos que temos ou a algo que está em nossas mãos. O poeta Ralph Emerson, início do século XIX, ele é acostumado a ver locomotivas puxando vagões nos seus trilhos. Ele, num dos seus versos, ele diz: atrela o teu vagão às estrelas. Atrela o teu vagão às estrelas. Eu imagino que ele, vendo todo dia aquela locomotiva passando, puxando aquele monte de vagão, todas as locomotivas no mesmo sentido, todas as locomotivas no mesmo trilho, todas as locomotivas, todos os vagões seguindo um atrás do outro pelos mesmos limites. Imagino que tenha passado pela cabeça daquele homem algo mais ou menos assim: em vez de prender o teu vagão nessa locomotiva onde todos estão presos,
Atrela o teu vagão às estrelas. Pode até ser que você não as alcance, mas pelo menos você vai aterrissar lá na lua. Você vai sair desse limite, você vai sair desse quadrado, você vai experimentar coisas novas, diferentes, muito melhores. Você vai viver num padrão, numa dimensão que os outros não estão vivendo. Gente, nossa fé não pode se manter atrelada apenas àquilo que os nossos recursos são capazes de garantir, de suprir, de comprar, de alcançar. Nós estamos falando de fé, e nós estamos falando de fé num Deus que é todo-poderoso. Quem tem um Deus que é como o nosso Deus? Ora, gente, quem tem um Deus assim, não pode se satisfazer com nada menos do que a sua companhia no dia a dia. E se nós andamos com Deus, efetivamente, não apenas de uma forma teórica, mas prática, dia após dia, não tem como nós não nos surpreendermos, nós nos extasiarmos, nós nos fascinarmos com a ação desse Deus na nossa vida, como Paulo foi. Nossos projetos, nossos alvos, aí sim, eles devem ser tão elevados, tão maiores, que eles vão ser frustrados se Deus não estiver neles. Nossos projetos, os nossos sonhos, eles devem ser de um padrão tal e de uma maneira tal, que se Deus não estiver junto, certamente eles vão fracassar. No passado, muitos homens de Deus experimentaram coisas tremendas da parte do Senhor, porque ousaram crer no seu poder. Gente, vocês lembram que algum tempo atrás eu falei aqui uma citação de um missionário chamado Rolf Barnard. Rolf Barnard, no início do século XX, ele disse: dia desses vai aparecer alguém que vai pegar uma Bíblia e vai crer no que ela diz. Quando isso acontecer, todos nós ficaremos envergonhados. Um dia vai aparecer alguém que vai pegar uma Bíblia e vai efetivamente crer no que ela diz. Quando isso acontecer, a gente vai ficar muito envergonhado. Gente, olha, que declaração desafiadora. Isso aqui é um desafio para nós passarmos a viver numa outra dimensão de fé. Ora, quantos heróis da fé nós já citamos aqui? Alguns nomes os irmãos sabem de cor. George Miller fez lá o seu orfanato com mais de 2.000 crianças. Nunca uma única refeição atrasou ao longo de todo aquele tempo. Foi essa fé ousada que fez com que Hudson Taylor entrasse na China comunista e levasse, através do seu trabalho, 125 mil chineses a conhecer a Cristo, serem libertos, se tornaram cristãos. Aliás, gente, como eu falei aqui de China comunista, eu queria só dizer para vocês o seguinte: não sei se vocês têm acompanhado os jornais, como vocês fazem para se informar, mas essa semana, agora, esses dias, a China mandou destruir uma das maiores igrejas cristãs da China, na província de Shanxi. Mandou destruir, alegando que a igreja era irregular, quando, na verdade, os líderes da igreja afirmam que tudo não passa de perseguição religiosa dos comunistas. A igreja de Shanxi foi derrubada ontem ou anteontem, agora, esses dias. Se vocês quiserem, eu mando foto da igreja para vocês, mando a reportagem para vocês. Em dezembro, a China já havia mandado derrubar um templo católico. Não sei se vocês acompanharam, mas agora, essa semana passada, semana anterior, Evo Morales proibiu a evangelização na Bolívia. Os pastores estão proibidos de pregarem o evangelho na Bolívia, aqui do lado. Foi essa semana. Então, se você tem sido
tem estado desavisado e tem simpatia por esses partidos de esquerda, acho que você tem que tomar cuidado para você não ser pego lutando e defendendo uma ideologia que é radicalmente contrária a Deus, cujo objetivo é esse mesmo, erradicar a ideia de Deus da face da terra. Não brinque de comunista, não brinque de esquerdista, sai de perto disso. Isso é anticristão. Não tem nada de bonito em PSOL, não tem nada de bonito em PSTU, não tem nada de bonito em PT, e não é partido político não, gente, não estou fazendo campanha política para ninguém não, estou dizendo que é um absurdo um cristão se envolver em defender uma ideologia que é anticristã. Como é possível isso? É possível um judeu se alistar no exército nazista? É possível um negro começar a militar na Ku Klux Klan? Então, beleza, seja um cristão militante de esquerda. Não é possível. Tem gente, eu sei que isso não tem nada a ver com vocês não, tá, gente? Eu estou só desabafando meu coração aqui com os meus ex-amigos da internet. Todos já me bloquearam. Então, como eles não podem me ouvir, eu tenho que falar para vocês. Desculpe, foi mal. Mas, como eu disse, foi essa ousadia que levou Hudson Taylor a entrar na China comunista e levar 125 mil chineses a se tornarem cristãos. John Wesley revolucionou a Inglaterra. E Jó, capítulo 5, versículo 9, diz: ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Então, irmãos, atrelem a sua fé ao poder de Deus e não aos seus próprios recursos. Segunda aplicação. Não devemos permitir que aquilo que não podemos fazer por nós mesmos interfira naquilo que Deus deseja realizar através de nós. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Estou brincando, gente. Não devemos permitir que aquilo que não podemos fazer por nós mesmos interfira naquilo que Deus deseja realizar através de nós. Eu vou explicar isso. Quando eu li, há muitos anos atrás, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida cristã, O Intercessor. Ele ali relata um momento que ele tinha convicção absoluta de que precisava comprar, chegou a hora de comprar um terreno, uma propriedade, para um instituto bíblico que posteriormente foi usado intensamente por Deus no avivamento do país de Gales. Então ele chegou a hora, assim, é uma necessidade premente, a gente precisa comprar uma propriedade agora. E ele estava em casa orando, e ele já tinha propriedade, mas faltava o dinheiro. Enquanto ele orava, ele ficou com a convicção de que Deus falou para ele: sai agora e vai lá e compra esse terreno. E ele, claro, entrou em todo esse conflito. Mas como assim? Vou lá e compro o terreno se eu não tenho um centavo? Vai lá e compra o terreno. E aí ele, em meio àquela crise, se levantou, colocou seu terno, seu chapéu e foi em direção à compra. Quando ele estava passando por uma ponte, um homem lhe deu uma mala. Ele não se deu nem ao trabalho de abrir para ver o que tinha dentro. Mas quando ele chegou no lugar e pagou o terreno, era exatamente o valor que havia na mala. Quando eu li isso, eu fiquei encantado. Mas que fé é essa? Mas que intimidade é essa com Deus? Sabe para que esse exemplo real, que faz parte da história da igreja cristã, sabe por que isso é importante, é relevante para a gente? Para a gente aprender que a falta de recursos financeiros não pode nos paralisar. A falta de recursos financeiros não pode nos impedir de continuarmos realizando a obra de Deus. Todos nós temos muitas limitações. Essas limitações são reais. Contudo, mais importante é o que você vai fazer com as limitações que você tem. O que você faz com as suas limitações?
De que maneira você lida com as suas fraquezas, com os seus pontos fracos? Para alguns, essas limitações são uma desculpa para continuarem apáticos, mas para outros, as suas limitações são a oportunidade para verem Deus agindo. As minhas limitações, elas podem ser a grande oportunidade para eu ver Deus agindo com poder e graça na minha vida, no meu ministério, na vida das pessoas a quem eu amo, daqueles que são próximos a mim. Vejam, o que você calcula que passava pela cabeça de Moisés quando Deus o chamou e a única coisa que ele tinha era uma vara? O que passava pela cabeça de Moisés? Será que Moisés se julgava alguém importante? Alguém que poderia vir a ter um chamado relevante? Um ministério que ia fazer diferença na vida de muitos? Será que Moisés poderia realizar alguma coisa realmente grande, que impactasse várias pessoas, transformasse a vida de muitos, abençoasse a vida de uma multidão? Ele era gago, e tudo que ele tinha era uma vara, um pedaço de pau seco. O que ele poderia fazer com aquilo? Gente, Deus falou para ele: Moisés, vai, porque com essa vara você vai tirar o meu povo da terra do Egito. O que passava pela cabeça daquele garotinho, no meio daquela multidão, ouvindo Jesus pregar, e ele na sua sacolinha só tinha 5 pães e 2 peixinhos? Será que ele imaginava que ele poderia fazer alguma coisa grandiosa, relevante, enfim, que pudesse ajudar de alguma maneira outras pessoas? Aí ele botou aquele pãozinho, aqueles peixinhos nas mãos de Jesus. Gente, 5.000 foram alimentados, sobraram 12 cestos cheios. Para que serviriam alguns jarros de água na entrada de uma casa? Possivelmente para lavar os pés, ou para tirar a sede de algumas pessoas, mas nas mãos de Jesus, aquela água virou o melhor vinho que já esteve sobre a face dessa terra. Esses exemplos são para mostrar que a nossa confiança, ela tem que ser depositada no Deus dos impossíveis. A nossa confiança, ela não pode depender das circunstâncias. A nossa confiança não está nos nossos recursos pessoais, limitados, fracos. A verdade é essa, gente. Deus está pronto e acessível. Deus está pronto e acessível para fazer em você, por você e através de você, muito mais do que aquilo que você sonha ou sequer imagina. Da parte de Deus, Ele está pronto. Só falta você ajustar o seu próprio coração. De fato, talvez Moisés não tivesse competência. De fato, não. Com certeza, Moisés não tinha nenhuma competência para tirar o povo de Israel do Egito. Aqueles poucos pães e peixes jamais seriam suficientes, nem mesmo para alimentar os discípulos. Mas se colocarmos as nossas limitações nas mãos do Todo-Poderoso, então essa lógica humana, ela não funciona mais. As nossas fronteiras, os nossos limites são dilatados para os infinitos de Deus. Vê? São dilatados. Quais são os limites agora do que Deus pode fazer através de nós? Quais são os limites agora de Deus nos transformar em elementos de bênção em suas mãos? Irmãos, os nossos limites são os limites do poder de Deus, ou seja, não tem limite. Não tem limite. Terceira aplicação. Precisamos desenvolver a capacidade de continuar nos fascinando com o nosso Deus.
precisamos desenvolver nossos corações a capacidade de continuar nos fascinando com o nosso Deus. O coração do homem realmente, gente, é muito enganoso. O coração do homem decaído é uma desgraça. Veja só, o que é uma surpresa? Uma surpresa é a reação que nós temos a algo inesperado. De repente você vê algo que você não imaginava que poderia acontecer, uma coisa legal, no nosso caso é positivo, e aí você se surpreende, você teve uma surpresa. Agora olha só, quando uma coisa, por mais fascinante que seja, mais surpreendente que seja, começa a acontecer com frequência, isso para de nos impressionar, isso para de nos surpreender. Vou dar um exemplo para vocês. O que deve ter passado no coração daquelas pessoas que assistiram o primeiro voo de Santos Dumont, num aviãozinho em torno lá da Torre Eiffel? O que passou pela cabeça daquelas pessoas? Gente, aquilo ali foi assunto por um ano inteiro, concorda? Cara, olha só, um cara entrou numa máquina, essa máquina saiu do chão, voou, igual um pássaro. Foi tão alto que ele deu uma volta lá em cima na Torre Eiffel e depois voltou. Imagina a surpresa quando as pessoas viram o primeiro avião fazendo esse seu voo teste, esse seu voo de demonstração. As pessoas ficaram absolutamente surpreendentes. Agora, com a quantidade de voos que tem no mundo atual, se passa um avião aqui em cima, quem para olhar? Quem para ver um avião? Só o meu netinho, né? Quando ele crescer, Arthurzinho, ó o avião. Mas quem para ver o avião passando? Por que isso aconteceu? Porque uma coisa absolutamente espetacular, que num determinado momento surpreendeu aquelas pessoas, tem acontecido com tanta constância, tanta frequência, que nós não nos surpreendemos mais, nos acostumamos a ela. Então você sabe qual é o grande perigo que nós enfrentamos? É que quando nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus, tudo era novo. Tudo era diferente, então tudo nos surpreendia, tudo nos encantava, tudo no Senhor nos fascinava. Gente, eu fiquei assim maravilhado quando eu descobri, meu Deus, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Eu nunca tinha ouvido falar isso, aí eu me surpreendi. Gente, a Bíblia significa que dentro dela tem 66 livros. Caramba, que legal! Aí eu comecei a fazer minhas descobertas, e cada descoberta era surpreendente, cada descoberta me encantava, cada descoberta eu ficava mais impressionado. Então nós vamos caminhando com Jesus, fazemos nossas orações, Ele responde, abrimos a Bíblia, Ele nos fala. Aí acontece um dos momentos mais sublimes da nossa vida aqui na terra. Pela fé em Cristo, nós entramos no Santo dos Santos e contemplamos a face do nosso Pai. Algo que até a vinda de Jesus era privilégio do sumo sacerdote uma única vez por ano. Agora nós temos acesso livre, entramos na presença do nosso Deus, vamos além do véu, podemos contemplar a sua face. Aquela função do sacerdote de interceder pelo povo, de ouvir a voz de Deus, agora isso está totalmente liberado a nós. E qual é o perigo que a gente corre? Que a gente faz isso com tanta frequência, nós oramos com tanta facilidade, nós temos tanta liberdade, tanta possibilidade de buscarmos o Senhor, entrarmos no Santo dos Santos, contemplarmos a sua face,
que corremos o risco de, com nosso coração decaído, com nosso coração enganoso, nos acostumarmos à sublimidade, à majestade da presença do nosso Deus. Então, se antes a descoberta da vida cristã, a certeza do amor de Deus, a companhia de Jesus ao nosso lado, a habitação do Espírito Santo em nós, gerava na gente sentimentos de profunda alegria e contentamento. Com o passar do tempo, nós corremos o sério risco de considerarmos essas coisas tremendas, maravilhosas, fantásticas e fascinantes, coisas triviais. Passamos a achar a presença de Deus, a oração, a leitura da sua santa palavra, as revelações que Ele nos faz, a forma como Ele nos fala, a comunhão que podemos ter, passamos a considerar essas coisas como coisas corriqueiras, normais, voltando à expressão triviais, e isso deixa de nos fascinar, isso deixa de nos impressionar, isso deixa de nos encantar. Mas veja o que acontece com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem experimentado nas coisas espirituais. Ele teve intimidade com Deus como poucos nessa terra tiveram. Deus revelou a Paulo coisas que não revelou a ninguém. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, Paulo diz: fui arrebatado ao paraíso, ouvi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nós não temos ideia do que aconteceu a Paulo, para ele dizer que foi arrebatado até o paraíso, e ali ouviu coisas indizíveis, que ele não poderia relatar, sendo que Paulo relatou coisas tão fantásticas e impressionantes. Paulo relatou a ressurreição, Paulo relatou a nossa ressurreição, a esperança viva que nós poderemos ter na vida eterna. O apóstolo Paulo relatou a volta de Jesus, o apóstolo Paulo relatou o arrebatamento, o apóstolo Paulo relatou o futuro daqueles que amam a Deus no paraíso e toda a bênção decorrente disso. O apóstolo Paulo relatou a tragédia do futuro daqueles que não amam a Deus e do horror que será a eternidade sem Deus. Gente, olha quanta coisa tremenda, maravilhosa, incrível que o apóstolo Paulo viu e relatou. O que terá sido que ele ouviu que é indizível e proibido ao homem de falar a respeito disso? É alguma coisa tremenda, é alguma coisa que só na eternidade a gente vai saber ou ter ideia do que aconteceu. Então, Paulo era experimentado nas coisas espirituais. Paulo era privilegiado por experiências espirituais únicas, incríveis. Então, nós poderíamos pensar que o apóstolo Paulo não iria mais ficar fascinado com aquelas coisas que Deus viesse a fazer. A gente poderia pensar, gente, esse homem já viu tanta coisa de Deus, tão fabulosa, tão fantástica, tão incrível, que o que pode gerar um novo fascínio ou algo que lhe seja surpreendente da parte de Deus? Mas o que acontecia com Paulo era o contrário do que a gente está relatando. Quanto mais Paulo conhecia a Deus, mais ele se encantava. Quanto mais o apóstolo Paulo buscava e se relacionava com Deus, mais maravilhado ele ficava, a ponto dele dizer: o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou mesmo venhamos a pensar. Então, gente, eu quero concluir dizendo: não vincule as suas orações, não vincule suas orações à sua capacidade de imaginar soluções para Deus. Não ore apenas porque você imagina, você calculou, você
acha que Deus pode realizar alguma coisa de uma maneira ou de outra. Não, não vincule suas orações à sua capacidade de imaginar soluções nas quais Deus se encaixe, mas atrela a sua fé ao poder de Deus, não aos seus recursos pessoais. Também não permita que aquilo que você não pode fazer por você mesmo venha a interferir naquilo que Deus quer realizar através de você. Jamais se esqueça, Deus não está preso aos contornos da nossa imaginação. Não, isso não é fé. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que Paulo cria, esse é o Deus em que nós cremos. Amém? Que o Senhor faça da Oceânica uma igreja amadurecida, consciente de que seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, para que Ele realize em nossos dias os mesmos grandes feitos que Ele realizou no passado. Se você quer ver isso acontecer diante dos seus olhos, diga amém. Amém. Senhor, faz isso entre nós, faz isso com as nossas vidas. Queremos desconectar, Senhor, a nossa fé, nossa confiança, a segurança do nosso futuro. Queremos desvincular tudo isso dos nossos próprios recursos e queremos entregar essas coisas a Ti. Queremos crer efetivamente no Senhor, naquilo que os olhos não veem, que as mãos não apalpam, Senhor. Queremos confiar absolutamente no Teu poder, na Tua fidelidade e no Teu amor. Então ajuda a gente a viver nessa nova dimensão de fé. É isso que precisamos, Senhor, e é isso que queremos. Certamente será uma vida muito mais nobre, muito mais relevante, que vai fazer muito mais diferença do que tudo que temos vivido até então. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor pode fazer muito, mas muito mais do que aquilo que possamos pedir ou mesmo imaginar. Então ajuda a gente a darmos esse passo de fé. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.